A JBL simplesmente lançou uma caixa de som completamente nova. Essa daqui é a JBL Grip. Apesar de lembrar o modelo Flip, cara, não tem nada a ver, principalmente em potência. Essa caixa de som aqui vai contar com 16 watts, ao invés dos 25, se eu não me engano, que a gente encontra na Flip. Fora isso, a gente vai contar com Bluetooth 5.4, resistência à queda e proteção à prova d'água IP68. Cara, olha como essa caixinha de som é pequena, cara. Ela é projetada, inclusive, para você usar nesse sentido aqui, em pé. Eu achava que na parte de baixo, inclusive, tinha radiador passivo, não tinha nada. Se eu vi bem aqui nas especificações, ela vai contar com um único falante de 43 por 80, que traz uma resposta sonora a partir de 70 Hz até 20 kHz. A JBL fala de grave, mas eu não sei não, com um falante para dar cabo de todas as frequências, só colocando para tocar pra gente ver o resultado. Além disso, aqui dentro da caixa a gente tem um guia de início rápido. Eu não sei se eu tô certo aqui, mas até agora eu não vi o cabo USB-C para carregar essa caixa. Será que a JBL tirou isso, cara? Inacreditável. Tô até vendo se não caiu aqui, porque a JBL tirou o cabo USB-C para carregar a caixa de som. Pera aí, não é possível. Rapaz, meu amigo, esse pessoal tá muito mão de vaca. Tiraram o cabo USB-C para você carregar a sua caixinha de som, porque você paga barato, você não merece ter um cabo USB-C. Uma decisão merda vindo da JBL não me surpreende. Inclusive, segundo a marca, a JBL Grip vai contar com até 14 horas de autonomia. Nunca! Jamais! Nem nos seus sonhos mais molhados, JBL. Por favor, para cima de um Moá, não. E mesmo que seja óbvio, tá? JBL AI Sound Boost, compatibilidade com o Auracast. Inclusive, aqui na parte de cima ainda você tem o botão de ligar e desligar e de pareamento. Nesse caso aqui, uma cordinha de enfeite, cara, que mal entra o seu dedo mindinho aqui. Pra quê, né? Beleza. Temos aqui na frente os botões de controle e na parte de baixo, nada. E aqui na parte de trás tem uma surpresa que vocês não estão vendo ainda. Olha o spoiler aqui. Ó, ó, dá dando pra ver? Ó, bem aqui, ó. É um negócio tão útil. Pera aí, calma. Ligou a caixa. Tá aqui, ó. Que é isso? Rapaz, eu não sabia que tinha comprado na JBL Pulse. Tá? É estiloso. Eu gostei. Tem uma animação aqui. O LED tem uma certa qualidade. Bacana, bacana. Mas e o som, hein? Vamos lá, bebê. Vamos ver se tem alguma atualização pra já. Por hora, dito e feito. Vamos lá. Beleza. Finalizar aqui o processo. Logo de cara no aplicativo você encontra aqui controles pro LED na parte de trás. Você pode inclusive colocar algumas cores fixas, olha, roxo, azul. No caso de colocar aqui só o roxo, o azul e o vermelho. O brilho dessa luz também não faz tanta diferença assim do mais forte. Ah, não, sim. Do mais forte pro mais fraco faz diferença, mas se você estiver ali no meio já tá bom. Então, se quiser economizar a bateria, desliga o negócio. Vamos deixar no mais forte, né, já que a gente tá testando. Temos aqui os diferentes equalizadores, inclusive o modo custom aqui, olha, com 7 pistas numa caixa com 16 watts, desse tamaninho. Enquanto isso, a Extreme 4, se eu não me engano, tá aí com as suas 5 pistas. Playtime Boost para você ganhar um pouco mais de bateria segundo a marca e demais controles para você poder conectar com outros modelos. Vamos lá, hora da verdade. Primeira música e já vou jogar o volume aqui em 50%. Vou só voltar pro modo de assinatura. Tava no custom ainda. Show. Um som levemente encorpado, cara. Para 50% do volume, legal. Já adianto logo que não dá para chegar à conclusão precipitada aqui. E 50% responde ok. Tá com certeza melhor que uma Flip, tá sem sombra de dúvida. Assim, um grave, subgrave, normais. Basicamente, ele entrega o que a gente espera, assim, de base de uma JBL. E pra você que não sabe onde é que ela tá se situando nessa linha de 2025, postei um vídeo de guia, já tá defasado. Ela tá bem aqui, ó, entre a Clip e a JBL Flip. Mais próximo, eu diria, aqui, no caso da Flip, né? Mas enfim, vamos lá que tem mais teste. Jogar a segunda música, aumentar o volume aqui pra 75%, 80%. A verdade vem agora. Olha! Um grave, subgrave inesperados aqui. Se eu aumentar mais no equalizador, só para testar,
dropar, hein? Se for no custom, dá pra dropar. Ó, deixei desse jeito aqui, ó. Cara, bacana que você realmente personalizando ali o equalizador, dá pra você dar um boost nela, vocês perceberam aqui. Tem que ficar atento só pro som não ficar muito bagunçado, tá? Eu fiz aqui meio a moda caralha, foi o que deu, tá? Em 2 minutos, mas dá pra curtir. Então eu vou ficar alternando aqui, no teste 100%, não sei se ela vai estourar, inclusive, tá? Tive essa leve impressão de que isso pode acontecer. Mas eu vou ficar alternando entre o custom e a assinatura da JBL. Vou começar aqui com a assinatura. Vamos lá. 100%. Caramba, um som bem gostoso que essa caixa tem, na boa. Meio que não é compatível com o tamanho dela. Ó, um gravezinho em 100%, um pouco mais apagado, a gente já fala sobre isso. Mas no custom, tu consegue, entendeu? Fazer ele sobressair um pouquinho mais. Assinatura. Custom. Olha, vou aproveitar para testar o LEDzinho, vocês gostam às vezes, ó. Os diferentes modos de iluminação. Esse neon é bonito, hein? Bacana. LED de qualidade. Seguinte, vamos lá. Gostei demais do fato de a gente ter um pouco mais de controle no modo custom. Tudo bem que eu não sou muito de usar o modo custom, eu admito. Eu sempre jogo ali ou na assinatura da JBL ou quando ela tem a opção, né, de dar um Bass Boost. Aí eu faço, beleza. Mas o custom com a grip funciona muito bem, é nítido. A equalização de base da assinatura da JBL preserva um pouco, eu chutaria assim, cara, a bateria da caixa. Pra entregar as 14 horas que eles estão prometendo aqui, beleza, a gente tem o Playtime Boost, tá? Que dizem que funciona, tá? Nunca testei a fundo pra ser bem honesto. Quando a palavra bateria tá na mesma frase que JBL, eu já não acredito automaticamente. Já vimos isso várias vezes aqui em outros canais. Mas o som em si não é ruim quando a JBL faz isso, pra deixar claro. Fica um som legal, encorpado, como eu falei ainda agora, incompatível com o tamanho da caixa. E com o peso dela também, diga-se de passagem, tá? Muito leve, bem portátil e com um som que, cara, se mostra muito presente. Por incrível que pareça, não falta nada, mesmo a gente tendo um único falante. Nesse ponto aqui, realmente tem que deixar o elogio pra JBL. Acontece volta e meia nesse canal, né? Não é tão raro assim. Só uma coisa que eu não comentei com vocês ainda é que essa caixa, ela tem resistência à queda, tá? Dá pra ver aqui, ó, que a gente tem umas bordas um pouco mais preparadas pra isso. E como ela é bem levinha também, eu não acho que vai ser um grande desastre se você deixar essa caixa cair, mas a resistência dela é até 1 metro. Aqui na França eu comprei esse modelo por 99 euros, o que me dá a entender, até porque ela não pode ficar em competição com a linha Flip. Eu diria até mesmo nem com a Flip 6, tá? Mas também não pode estar em competição com a Clip, que é um pouco mais barata. Eu diria que no Brasil ela deve chegar por aproximadamente 500, 600 reais. E assim, 600 reais eu acho que dá pra chorar um pouco a mais, sim. 500 até dá, porque a JBL tem, assim, tem um histórico a vendida no Brasil, é uma marca famosa, dá pra ela colocar não só a qualidade do produto, mas o próprio nome em face ao preço. Tudo bem, tá? O mercado é assim, show de boleta. Mas eu não pagaria de jeito nenhum mais de 600 reais nesse modelo aqui. Por quê? Pô, se a Flip 6 está por aí ainda, é uma caixa muito boa, tem praticamente tudo que esse modelo aqui tem. Talvez não tenha 6 pistas ali, mas dane-se, né? Ninguém pode ter tudo. E você consegue encontrar ela por menos de 700 reais. Então assim, a própria JBL se complicou, se não parou de fabricar a Flip 6, eu acho que não deve ter muito à venda aí em revendedora na própria Amazon do Brasil, mas por 600 reais ou menos você pode sim ir com tranquilidade. Essa é a melhor palavra, dá pra você ir com tranquilidade, você vai encontrar uma caixa com bastante qualidade. Inclusive eu vou deixar o link bem aqui na descrição, já vou deixar claro pra vocês, quando eu estou gravando esse vídeo e postando, não vi no Brasil, mas clica no link porque pode
pode ser que já esteja por aí. Quando estiver disponível no Brasil, o link vai funcionar. Se não estiver, você vai clicar e você não vai ver o anúncio da Grip. Beleza? Não vai comentar aqui enchendo meu saco? Show de bola. Inclusive, você pode deixar um comentário sem encher o meu saco, fica à vontade, tá livre aqui, ó. Pode dar like nesse vídeo aqui também e se inscrever no canal para não perder mais nenhuma novidade. E para quem ficou até o final, vou largar o spoiler. Sim, finalmente temos JBL Boombox 4. Essa aqui chegou hoje, a Boombox 4 chega amanhã. Muito obrigado, JBL, um exemplo de logística. Então a minha vontade é de postar esse vídeo já na sexta-feira. Deixando aqui claro uma frase que vai representar esse conteúdo, tá? Os últimos serão os primeiros. É isso, valeu, até a próxima. Tchau!